Você tem 24 horas para sair da minha casa. Essas foram as palavras que minha nora cuspiu na minha cara 2 dias depois de enterrarmos meu filho. Ela estava de mãos dadas com um homem que eu nunca tinha visto, enquanto um advogado acenava papéis na minha frente. Mas o que ela não sabia é que meu filho tinha me contado um segredo 3 semanas antes de morrer. Um segredo que mudaria tudo. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Helena Ferreira da Silva, tenho 68 anos e nunca imaginei que minha vida terminaria assim, em pé, na sala da casa onde criei meu filho, sendo expulsa pela própria nora como se eu fosse uma intrusa qualquer. Mas preciso voltar um pouco no tempo para que você entenda como cheguei até aqui. 3 semanas antes daquele dia horrível, meu filho Rafael veio me visitar. Era uma terça-feira à noite, lembro bem porque estava chovendo forte, e ele chegou encharcado, tremendo. Não de frio, percebi depois, mas de medo. Rafael tinha 42 anos, era um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma empresa de importação que ele mesmo construiu do zero. Eu o havia ajudado no começo, vendendo meu apartamento para dar a ele o capital inicial. Nunca me arrependi. Ver meu filho voar era tudo o que eu queria. Naquela noite, sentamos na cozinha. Preparei café, como sempre fazia, e ele ficou mexendo na xícara sem beber, olhando para o líquido escuro como se procurasse coragem ali dentro. "Mãe", ele disse finalmente, com a voz tão baixa que precisei me inclinar para ouvir. "Preciso te contar uma coisa." Meu coração apertou. Conhece aquele instinto de mãe que sempre sabe quando algo está errado? Pois bem, o meu estava gritando naquele momento. "O que foi, filho? Está doente?" Ele balançou a cabeça. "Não é isso, mãe. É sobre a Patrícia." Patrícia, minha nora. A mulher com quem Rafael era casado há 15 anos e que me deu o meu único neto, o pequeno Gabriel, de 7 anos. Eu nunca tinha sido muito próxima da Patrícia. Ela sempre manteve uma certa distância, me tratava com educação fria, mas eu aceitava. Nem todas as noras são calorosas com as sogras, e eu entendia isso. Contanto que ela fizesse meu filho feliz, estava tudo bem para mim. "O que tem a Patrícia?" perguntei, sentindo um frio na espinha. Rafael respirou fundo. "Ela está tendo um caso, mãe. Há pelo menos 2 anos, com o Marcelo, o contador da empresa." Suas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. "Mas isso não é tudo", ele continuou, e sua voz começou a tremer. "Eu descobri que eles estão desviando dinheiro da empresa, valores grandes. Estou investigando, mas já achei provas suficientes. E tem mais uma coisa." Ele parou, engoliu em seco, e quando seus olhos encontraram os meus, vi medo. Medo real. "Mãe, eu tenho um problema cardíaco. Descobri há 6 meses. A médica disse que preciso fazer uma cirurgia, mas é arriscada. E se alguma coisa acontecer comigo, a Patrícia vai ficar com tudo. A empresa, a casa, tudo. Por isso, eu transferi metade do patrimônio para você. 5 milhões de reais." Não consegui falar. Minha boca estava seca. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. "Rafael, o que você está dizendo? Que cirurgia é essa? Por que você não me contou antes?" Ele pegou minhas mãos e elas estavam geladas. "Porque eu não queria te preocupar, mãe, e porque eu precisava ter certeza do que estava acontecendo com a Patrícia antes de tomar qualquer decisão. Mas agora eu sei. E se algo acontecer comigo, pelo menos você estará protegida. O advogado já tratou de tudo. Está tudo documentado." "Filho, não fala assim", eu disse, com lágrimas nos olhos. "Você vai ficar bem. Vai fazer essa cirurgia e vai ficar bem." Mas Rafael apenas sorriu, um sorriso triste que me partiu o coração. "Eu espero que sim, mãe. Mas a vida não dá garantias, e eu preciso saber que você vai estar bem." Ele ficou mais 1 hora comigo, me explicou os detalhes da transferência, me deu documentos que guardei numa gaveta. Quando ele foi embora, eu fiquei acordada a noite toda, sentada no escuro da sala, rezando. Rezando para que meu filho ficasse bem,
para que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo que terminaria com a luz do dia. Mas não terminou. 2 semanas depois, Rafael teve um ataque cardíaco fulminante. Estava no escritório quando aconteceu. Segundo as testemunhas, ele caiu no meio de uma reunião e não acordou mais. Chegou morto ao hospital. Meu filho, minha única razão de viver, se foi em questão de minutos, sem eu ter a chance de me despedir. O velório foi um borrão. Lembro de estar sentada ali, olhando para o caixão, incapaz de processar que meu Rafael estava ali dentro. Patrícia chorou muito, fez uma cena dramática, se jogou sobre o caixão. As pessoas ao redor comentavam como ela estava devastada, como era uma esposa dedicada. Eu olhava para aquela mulher e pensava nas palavras do meu filho. Será que ela realmente amava Rafael? Ou eram lágrimas de culpa? Gabriel estava ao meu lado, confuso, perguntando por que o papai não acordava. Peguei meu neto no colo e tentei explicar o inexplicável para uma criança de 7 anos. Como você diz a um menino que o pai dele nunca mais vai voltar para casa? O enterro foi no dia seguinte. Choveu, como se até o céu chorasse por meu filho. Quando jogaram a primeira pá de terra sobre o caixão, senti minhas pernas fraquejarem. Minha irmã, Lucia, me segurou. Seja forte, Helena, ela sussurrou. Você precisa ser forte agora. Mas eu não me sentia forte. Sentia-me vazia, como se tivessem arrancado metade da minha alma e a enterrado junto com Rafael. Voltei para casa naquela noite, exausta, destruída. Lucia ficou comigo, preparou um chá, tentou me fazer comer alguma coisa, mas eu não conseguia. Apenas sentei na poltrona onde Rafael tinha sentado 3 semanas antes e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Foi no dia seguinte que tudo desmoronou de vez. Era por volta das 3 da tarde quando a campainha tocou. Lucia tinha saído para comprar algumas coisas, então eu mesma fui atender. Quando abri a porta, Patrícia estava ali. Mas ela não estava sozinha. Havia um homem ao lado dela, alto, de óculos, que eu reconheci imediatamente das fotos da empresa. Marcelo, o amante, o ladrão, e atrás deles, um sujeito de terno segurando uma pasta de couro. Helena, Patrícia disse, e sua voz não tinha nenhum traço da tristeza que ela demonstrava no velório. Era fria, calculista. Precisamos conversar. Eu dei um passo para trás, deixando-os entrar por puro instinto, ainda processando a audácia daquela mulher de aparecer na minha casa com o amante. Eles entraram na sala e o homem de terno colocou a pasta sobre a mesa de centro. Sou o Dr. Aguiar, ele se apresentou. Advogado da senhora Patrícia. Do que se trata? Consegui perguntar, embora minha voz soasse distante até para mim mesma. Patrícia se sentou no sofá como se fosse dona do lugar, cruzou as pernas e me olhou com desdém. Helena, vou ser direta porque não há motivo para enrolar. Rafael se foi, e agora eu sou a única herdeira legal de todos os bens dele. A empresa, a casa dele, as contas bancárias, tudo é meu. E? Perguntei, sem entender aonde ela queria chegar. E essa casa aqui também me pertence, ela disse, e um sorriso cruel apareceu em seus lábios. Rafael comprou esta casa há 5 anos e colocou no nome dele. Você mora aqui de favor. Então, agora que ele não está mais aqui, você não tem mais motivo para ficar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? O advogado abriu a pasta e tirou alguns documentos. A senhora Patrícia está correta. Esta propriedade está registrada em nome do senhor Rafael Ferreira da Silva. Como única herdeira legal, a propriedade passa automaticamente para sua esposa. A senhora não tem direitos legais sobre este imóvel. Mas eu moro aqui há 5 anos, eu protestei, sentindo pânico subir pela garganta. Rafael comprou esta casa para mim. Ele disse que era minha. Patrícia deu de ombros. Pode ter sido essa a intenção dele, mas o fato é que o nome no papel é dele. E agora é meu. Então, Helena, você tem 24 horas para fazer suas malas e sair daqui. Olhei para ela, incrédula. Você não pode estar falando sério. Seu marido, meu filho, foi enterrado ontem. E justamente por isso estou sendo generosa dando 24 horas. Ela retrucou, se levantando.
Mas não pense que vou sustentar uma velha inútil. Você não é mais minha responsabilidade. Marcelo, que até então tinha ficado calado, colocou a mão no ombro dela num gesto possessivo. Vamos, amor. Já dissemos o que tínhamos que dizer. Amor. Ele a chamou de amor, na minha frente. 2 dias depois de enterrarmos Rafael. Quando a porta se fechou atrás deles, fiquei paralisada no meio da sala, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha morrido há apenas 2 dias, e sua viúva, não, sua assassina de reputação, tinha acabado de me expulsar da minha própria casa, ou da casa que eu pensava ser minha. Minhas pernas cederam e caí de joelhos no chão. Não chorei. Não tinha mais lágrimas. Apenas fiquei ali, olhando para o carpete velho que Rafael tinha prometido trocar, mas nunca teve tempo. As memórias inundaram minha mente como uma represa se rompendo. Rafael criança, correndo por esta mesma sala com seu carrinho de brinquedo. Rafael adolescente, estudando para o vestibular naquela mesa. Rafael adulto, me abraçando e dizendo: Mãe, comprei uma casa para você. Nunca mais vai precisar se preocupar com aluguel. E como tudo tinha dado tão errado. Como eu tinha perdido meu filho e, em questão de horas, estava perdendo também meu lar, minha dignidade, minha razão de viver. Foi assim que Lucia me encontrou quando voltou do mercado, de joelhos no chão, olhando para o nada. Helena, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela largou as sacolas e correu até mim, me ajudando a levantar. Quando consegui falar, quando contei tudo o que Patrícia tinha dito, vi a fúria tomar conta do rosto da minha irmã. Aquela víbora! Lucia praticamente gritou. Como ela ousa? O Rafael nem esfriou no túmulo. Lucia, eu disse com a voz cansada, derrotada. Ela tem razão. A casa está no nome do Rafael. Eu não tenho nada. Nada além das minhas roupas velhas e algumas lembranças. Não! Lucia disse firmemente, segurando meus ombros. Rafael te falou sobre o dinheiro, lembra? Os 5 milhões que ele transferiu para você. Isso é seu. Ela não pode tocar nisso. 5 milhões. Por um momento, eu tinha até esquecido. A dor da perda era tão grande que havia apagado tudo mais. Mas Lucia estava certa. Rafael tinha me deixado aquele dinheiro exatamente para me proteger de uma situação como esta. Fui até o quarto e abri a gaveta onde tinha guardado os documentos que Rafael me deu. Lá estavam eles, organizados numa pasta amarela. Comprovantes de transferência bancária, uma escritura de doação, tudo assinado e autenticado. Rafael tinha feito isso direito. Tinha me protegido mesmo depois de morto. Preciso de um advogado, eu disse, segurando os papéis contra o peito. Preciso de alguém que entenda dessas coisas e me ajude. Lucia assentiu. Conheço alguém, Dr. Henrique Tavares. Ele é bom e honesto. Vou ligar para ele agora. Naquela mesma noite, o Dr. Henrique veio até minha casa. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados numa corrente. Ele examinou os documentos que Rafael tinha me dado com atenção meticulosa, virando cada página, verificando cada assinatura. Dona Helena, ele disse finalmente, tirando os óculos e me olhando com seriedade. Seu filho era um homem muito inteligente. Esta doação é irrevogável e está perfeitamente documentada. Os 5 milhões de reais são legalmente seus. A senhora Patrícia não pode tocá-los. Senti um peso sair dos meus ombros. Então estou protegida? Quanto ao dinheiro, sim, ele confirmou. Mas em relação a esta casa, infelizmente ela tem razão. Se a propriedade está registrada no nome do Rafael e não há testamento especificando que é sua, ela passa automaticamente para minha esposa como herança. Mas Rafael me disse que a casa era minha, protestei, sentindo a injustiça queimar no peito. Eu acredito em você, dona Helena, mas o que importa perante a lei é o que está escrito no papel. E no papel, a casa pertencia ao Rafael. Agora pertence à viúva. Ele fez uma pausa. No entanto, há algo que podemos fazer. A lei determina que um despejo deve seguir procedimentos legais. Ela não pode simplesmente te expulsar amanhã.
Isso nos dá tempo. Tempo para quê? Perguntei. Dr. Henrique juntou os papéis. Tempo para investigar. Porque tenho a sensação de que há mais coisas erradas aqui do que apenas uma transferência de propriedade. Você mencionou que seu filho descobriu que a esposa estava desviando dinheiro da empresa? Sim, confirmei. Ele me contou que tinha provas, mas não sei onde elas estão. Vamos encontrá-las, Dr. Henrique disse com determinação. E quando encontrarmos, a senhora Patrícia vai se arrepender de ter mexido com a senhora. Nos dias seguintes, Dr. Henrique trabalhou incansavelmente. Ele entrou com uma ação judicial contestando o despejo sumário, argumentando que eu tinha direitos de posse pela ocupação prolongada do imóvel. Isso nos comprou pelo menos 3 meses. 3 meses para eu descobrir a verdade sobre o que Patrícia e Marcelo tinham feito. Mas Patrícia não ficou quieta. Ah, não. Aquela mulher tinha um talento especial para a crueldade. 2 dias depois da visita do Dr. Henrique, ela apareceu novamente. Desta vez sem o amante, mas com Gabriel. Meu neto, com seus olhos inocentes, segurava a mão dela sem entender nada. Gabriel quer se despedir de você, Patrícia anunciou na porta, não fazendo menção de entrar. O menino correu até mim e me abraçou. Vovó, por que a mamãe diz que você vai embora? Você não quer mais morar aqui? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Abracei meu neto com força, respirando o cheiro de shampoo infantil dele, tentando gravar aquele momento na memória. Não é que eu não queira, meu amor. É que... Não sabia como explicar. Como dizer a uma criança que a mãe dela era uma pessoa horrível? A vovó vai precisar morar em outro lugar por um tempo, eu disse finalmente. Mas vou sempre te amar, Gabriel. Sempre. Já chega! Patrícia interrompeu, puxando Gabriel pelo braço. Diga tchau, Gabriel. Tchau, vovó, o menino disse com os olhos cheios de lágrimas. E então, Patrícia o arrastou para fora, deixando-me ali, destroçada. Aquela foi a gota d'água. Ela podia me tirar a casa, podia me tirar a paz. Mas usar meu neto contra mim, isso era guerra. Liguei para Dr. Henrique imediatamente. Preciso de um investigador particular, o melhor que conseguir encontrar. Já estou em contato com um, ele respondeu. Sr. Benedito Silva, ex-policial especializado em fraudes empresariais. Ele começa a trabalhar no caso amanhã. Sr. Benedito era um homem de poucas palavras, magro, com olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Quando nos encontramos no escritório de Dr. Henrique, ele foi direto ao ponto. Dona Helena, vou precisar de tudo que a senhora souber sobre a empresa do seu filho, sobre a esposa dele, sobre esse Marcelo. Tudo. Contei tudo. Cada detalhe que Rafael tinha me revelado naquela noite chuvosa. Cada suspeita, cada prova que ele mencionou. Sr. Benedito anotava tudo num caderninho pequeno, com letra miúda. O primeiro lugar onde vou procurar é nos registros da empresa, ele disse. Se houve desvio de dinheiro, deixou rastro. Sempre deixa. Levou 2 semanas. 2 semanas de ansiedade, de noites mal dormidas, de me perguntar se íamos encontrar alguma coisa. Lucia ficou comigo durante esse tempo, me dando força, fazendo companhia. Mas eu me sentia como se estivesse pendurada numa corda, esperando para cair. Até que Sr. Benedito ligou. Dona Helena, precisamos nos encontrar. Encontrei algo grande. Quando chegamos ao escritório de Dr. Henrique naquela manhã de terça-feira, Sr. Benedito já estava lá, com uma pasta grossa sobre a mesa. Seu rosto, normalmente inexpressivo, mostrava um leve brilho de satisfação. Achei, ele disse simplesmente. E é pior do que imaginávamos. Ele abriu a pasta e começou a espalhar documentos pela mesa. Extratos bancários, notas fiscais, contratos. Minha cabeça girava tentando entender tudo aquilo. Explique de um jeito que ela possa entender, Dr. Henrique pediu, e fiquei grata por isso. Sr. Benedito assentiu. Dona Helena, nos últimos 3 anos, a Sra. Patrícia e o Sr. Marcelo desviaram aproximadamente 8 milhões de reais da empresa do seu filho. 8 milhões. O número era tão grande que parecia irreal. Como? Consegui perguntar. Criaram uma empresa fantasma.
Ele explicou, apontando para um documento. Consultoria Belmont Líquida. No papel, essa empresa prestava serviços de consultoria financeira para a importadora do Sr. Rafael. Na prática, era só um buraco negro onde o dinheiro entrava e desaparecia. E quem assinava as autorizações de pagamento era a Sra. Patrícia, na posição de diretora financeira. E o Rafael não percebeu? Perguntei confusa. Dr. Henrique interveio. Pelo que descobrimos, seu filho começou a suspeitar há cerca de 6 meses. Foi quando ele contratou uma auditoria externa, mas morreu antes que ela fosse concluída. No entanto, ele já tinha reunido provas suficientes. Provas que estão onde? Perguntei. Sr. Benedito sorriu. No cofre do escritório dele. Consegui acesso através de uma ordem judicial. Encontramos um pendrive com todos os documentos que ele tinha reunido. E-mails entre Patrícia e Marcelo discutindo os desvios, planilhas detalhadas. Tudo. Senti um misto de alívio e tristeza. Meu filho tinha descoberto a verdade, mas ela o matou antes que ele pudesse fazer algo. Tem mais. Sr. Benedito continuou, sua voz ficando mais grave. Encontrei também conversas entre eles discutindo a saúde do Sr. Rafael, especificamente discutindo como o estresse poderia agravar a condição cardíaca dele. Meu sangue gelou. O que você está dizendo? Estou dizendo que eles sabiam do problema cardíaco dele. E nas mensagens, há indicações de que eles deliberadamente criaram situações de estresse. Reuniões tensas, problemas fabricados com fornecedores, crises financeiras falsas, tudo para pressionar o coração dele. As lágrimas começaram a cair. Eles mataram meu filho. Tecnicamente, não podemos provar homicídio, Dr. Henrique disse cuidadosamente. O ataque cardíaco foi natural, considerando a condição pré-existente do Rafael, mas podemos provar fraude, desvio de verbas e conspiração, e isso é suficiente para destruí-los. Então, o que fazemos agora? Perguntei, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Dr. Henrique juntou os documentos com um movimento decidido. Agora vamos ao Ministério Público. Vamos apresentar uma denúncia criminal contra Patrícia Mendes da Silva e Marcelo Augusto Ferreira, por apropriação indébita, estelionato e formação de quadrilha. E, paralelamente, vamos entrar com uma ação civil para recuperar os bens que foram fraudulentamente obtidos. Incluindo a casa? Perguntei, com um fio de esperança na voz. Incluindo a casa, ele confirmou. Porque se conseguirmos provar que os bens do Rafael foram obtidos durante o período em que ele estava sendo fraudado, tudo pode ser revertido. A herança dela pode ser anulada. Naquele momento, pela primeira vez desde a morte do Rafael, senti que talvez houvesse justiça no mundo. Talvez meu filho pudesse descansar em paz. Talvez eu pudesse recuperar não só minha casa, mas minha dignidade. A denúncia foi protocolada na quinta-feira. Na sexta-feira, 2 policiais apareceram na porta de Patrícia com um mandado de busca e apreensão. Eu não estava lá, mas Lucia ficou sabendo através de uma vizinha e me contou tudo. Disseram que Patrícia gritou, chorou, disse que era tudo mentira, que eu era uma velha louca vingativa que não aceitava a morte do filho. Mas os policiais não ligaram. Entraram na casa, reviraram tudo, apreenderam computadores, documentos, celulares. Marcelo estava lá também. Aparentemente, ele já tinha se mudado para a casa que era do meu filho e foi levado para prestar depoimento. Patrícia também. Dr. Henrique me ligou no fim da tarde. Dona Helena, a polícia encontrou mais provas. Transferências bancárias que eles pensavam ter apagado, e-mails em servidores de backup. Está tudo documentado. O Ministério Público vai oferecer denúncia na semana que vem. E quanto à minha casa? Perguntei. O juiz aceitou nosso pedido de bloqueio de bens. Patrícia não pode vender, alugar ou transferir a propriedade enquanto o processo criminal estiver em andamento. Você pode continuar morando lá. Era uma vitória pequena, mas era uma vitória. Lucia comemorou fazendo um bolo, e nós duas sentamos na cozinha, comendo e chorando ao mesmo tempo. Chorando pelo Rafael, mas também sentindo que finalmente estávamos fazendo algo certo. No sábado, Patrícia apareceu novamente, mas desta vez era diferente. Ela não estava arrogante, não estava com um amante.
Estava sozinha, de olhos vermelhos, maquiagem borrada. Bateu na porta tão baixo que quase não ouvi. Quando abri, ela praticamente caiu nos meus braços. Helena, por favor, ela choramingou. Por favor, retire a denúncia. Eu vou devolver tudo. Vou assinar a casa de volta para você. Só por favor, não me mande para a cadeia. Pense no Gabriel. O que vai ser do meu filho se a mãe dele for presa? Olhei para aquela mulher que tinha me expulsado da minha casa 2 dias depois de enterrar meu filho. A mulher que tinha roubado de Rafael. A mulher que, segundo as provas, tinha contribuído para a morte dele. Gabriel, eu disse calmamente, é exatamente em quem estou pensando, porque ele merece crescer sabendo a verdade sobre a mãe dele. Merece justiça pelo pai que perdeu. Helena, por favor, ela gritou, se ajoelhando. Eu sei que errei, mas eu amava o Rafael. Se você amava meu filho, eu disse, sentindo a raiva finalmente tomar conta de mim, não teria roubado dele, não teria traído ele. E, com certeza, não teria tentado me expulsar da minha casa no momento mais doloroso da minha vida. Então não, Patrícia. Eu não vou retirar nada. Você vai pagar pelo que fez. Ela ficou ali, de joelhos na minha porta, chorando. Mas eu não senti pena. Fechei a porta na cara dela e voltei para dentro. Lucia estava observando da sala. Você fez a coisa certa, ela disse. Eu sei, respondi. Mas não me faz sentir melhor. E era verdade. A vingança não traz os mortos de volta, não apaga a dor, mas pelo menos garante que a injustiça não fique impune. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. O processo criminal contra Patrícia e Marcelo avançava lentamente, como todos os processos judiciais no Brasil. Doutor. Henrique me mantinha informada de cada desenvolvimento, cada audiência, cada nova prova que surgia. Patrícia tentou de tudo para se safar. Contratou um advogado caro, um desses que aparecem na televisão defendendo políticos corruptos. Ele tentou argumentar que os pagamentos para a consultoria Belmont eram legítimos, que havia serviços realmente prestados. Mas Sr. Benedito tinha feito um trabalho tão completo que cada mentira era desmontada com documentos, e-mails, testemunhas. O pior foi quando ela tentou usar Gabriel contra mim novamente. Numa das audiências, o advogado dela argumentou que eu estava destruindo a família, que estava traumatizando uma criança ao colocar a mãe dela na cadeia. Disse que eu era uma avó vingativa que não pensava no bem-estar do próprio neto. Aquilo me doeu mais do que qualquer outra coisa, porque era verdade que Gabriel estava sofrendo. O menino não entendia por que a mãe estava sempre chorando, por que havia policiais na casa deles, por que eu não ia mais visitá-los. Mas Dr. Henrique me lembrou da verdade. Dona Helena, você não está fazendo isso por vingança, está fazendo isso por justiça, por Rafael. E um dia, quando Gabriel crescer, ele vai entender. Foi difícil acreditar nisso quando, 3 meses depois do início do processo, recebi uma ligação da escola de Gabriel. A diretora, Dona Marisa, uma senhora gentil que conhecia nossa família há anos, tinha algo importante para me dizer. Dona Helena, ela disse com cuidado quando me encontrei com ela no dia seguinte. Gabriel não está bem. Está tendo problemas de comportamento, pesadelos, não consegue se concentrar nas aulas. A psicóloga da escola avaliou e ele está claramente traumatizado com toda essa situação. Meu coração apertou. Eu sei, Dona Marisa. Mas eu não posso. Eu entendo a situação, ela interrompeu gentilmente. E não estou aqui para julgá-la. Estou aqui porque Gabriel pediu para falar com você. Ele quer ver a avó. Patrícia não vai deixar, eu disse amargamente. Ela me odeia agora. Dona Marisa hesitou. Na verdade, foi ela quem sugeriu. Acho que até ela percebeu que Gabriel precisa de você. Foi assim que, numa quinta-feira chuvosa, Gabriel veio passar a tarde comigo. Lucia tinha preparado o brigadeiro, a coisa favorita dele. Quando ele chegou, trazido por uma funcionária da escola, correu até mim e me abraçou tão forte que quase caí. Vovó, ele chorou no meu ombro. Eu senti tanto sua falta. Segurei meu neto, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu também, meu amor.
Eu também. Sentamos na sala, ele comeu brigadeiro e conversamos. Ou melhor, ele falou e eu escutei. Ele contou sobre a escola, sobre o cachorro novo que a mãe tinha comprado, sobre como estava difícil dormir à noite. Vovó, ele perguntou de repente, com aqueles olhos inocentes que me lembravam tanto o Rafael. Por que você está brava com a mamãe? É por causa do papai? Respirei fundo. Como explicar para uma criança de 7 anos que a mãe dela tinha feito coisas terríveis? Gabriel, eu não estou brava. Estou triste, porque sua mãe fez coisas que machucaram seu papai e machucaram a mim também. Mas ela pode consertar? Ele perguntou esperançoso. Ela pode pedir desculpas? Algumas coisas, eu disse gentilmente, não podem ser consertadas só com um pedido de desculpas. Algumas coisas têm consequências, mas isso não significa que eu não amo você. Eu sempre vou amar você, não importa o quê. Ele pareceu satisfeito com essa resposta, pelo menos por enquanto. Quando a funcionária da escola voltou para buscá-lo, ele me abraçou novamente. Posso voltar na semana que vem, vovó? Sempre que você quiser, meu amor. Sempre que você quiser. Depois que ele foi embora, sentei na poltrona e chorei. Chorei pela inocência perdida dele, pela infância roubada, pela família destruída. Mas também senti gratidão por ainda ter meu neto, por ele ainda me amar, por ainda haver algo bom em todo esse caos. As visitas de Gabriel se tornaram semanais. Patrícia, surpreendentemente, não criou problemas. Talvez ela tivesse percebido que afastar o filho da única família que restava não era sábio. Ou talvez seu advogado tivesse dito que tentar me separar de Gabriel poderia piorar sua situação no tribunal. Seja qual fosse a razão, eu aceitava. Cada quinta-feira, Gabriel vinha para a minha casa. Fazíamos biscoitos juntos, assistíamos desenhos, eu o ajudava com a lição de casa. Eram as únicas horas da semana em que eu me sentia realmente viva, realmente necessária. Enquanto isso, o processo avançava. 6 meses após a denúncia inicial, o Ministério Público apresentou a acusação formal. Patrícia e Marcelo foram indiciados por peculato, estelionato e associação criminosa. As penas somadas podiam chegar a 15 anos de prisão. Dr. Henrique me explicou que dificilmente eles pegariam tanto tempo, especialmente sendo réus primários. Mas vão pegar alguma coisa, ele assegurou. E mais importante, vão ter que devolver tudo o que roubaram. E a casa? Perguntei, como sempre. A casa vai voltar para você, dona Helena. Tenho certeza disso. Mas havia uma complicação. A empresa de Rafael tinha falido durante todo esse processo. Sem a liderança dele, com os desvios de dinheiro sendo expostos, os clientes fugiram. A falência foi decretada e os bens da empresa foram leiloados para pagar dívidas. O que significava que os 8 milhões que Patrícia e Marcelo tinham roubado não existiam mais. Tinham sido gastos, escondidos, transferidos para contas no exterior que Sr. Benedito não conseguia rastrear. Então eles vão sair impunes? Perguntei a doutor. Henrique, incrédula. Não impunes, vão responder criminalmente, mas em termos de recuperar o dinheiro, é improvável. Foi um golpe duro. Eu tinha os 5 milhões que Rafael tinha me transferido, então não estava financeiramente desamparada. Mas a ideia de que eles tinham roubado tanto e não teriam que devolver era revoltante. Pelo menos, Dr. Henrique disse, tentando me consolar, a casa é sua. O juiz já decidiu. Como o dinheiro usado para comprar a casa veio de recursos da empresa, e considerando que você já morava aqui antes da compra, a propriedade reverte para você. Era uma vitória, mesmo que amarga. A casa onde criei Rafael, onde ele cresceu, onde demos nossos últimos abraços, ela era minha novamente. Legalmente, indiscutivelmente minha. O julgamento aconteceu quase 1 ano depois da morte de Rafael. Foi num dia quente de fevereiro, o tipo de calor sufocante que faz o asfalto derreter. Cheguei ao tribunal cedo, acompanhada por Lucia e Dr. Henrique. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Patrícia estava lá, sentada do outro lado da sala com seu advogado. Ela tinha emagrecido, o rosto estava pálido, olheiras profundas.
Marcelo estava ao lado dela, também visivelmente abalado. Quando nossos olhos se encontraram, ela desviou o olhar. Não havia mais arrogância ali, apenas derrota. O juiz era um homem de meia idade, de óculos e expressão séria. Ele revisou o caso, ouviu os argumentos finais de ambos os lados, examinou as montanhas de provas que Sr. Benedito tinha reunido. O silêncio na sala era opressivo. No caso em questão, o juiz finalmente falou, sua voz ecoando pela sala. As provas apresentadas pela acusação são contundentes e incontestáveis. A ré Patrícia Mendes da Silva, em conluio com o réu Marcelo Augusto Ferreira, desviou recursos significativos da empresa importadora Rafael Silva Litada, através de operações fraudulentas. Ele continuou, detalhando cada crime, cada prova, cada agravante. Meu coração acelerava a cada palavra. Considerando a gravidade dos fatos, a premeditação evidente e o abuso de confiança, o juiz concluiu: condeno a ré Patrícia Mendes da Silva a 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pelos crimes de peculato e estelionato qualificado. O réu Marcelo Augusto Ferreira é condenado a 10 anos pelos mesmos crimes, com a agravante de ter sido o idealizador do esquema. A sala explodiu em murmúrios. Patrícia deixou cair o rosto nas mãos e começou a chorar. Marcelo ficou pálido como um fantasma. Seu advogado imediatamente pediu que as penas fossem cumpridas em regime aberto, argumentando que eram réus primários, que tinham um filho menor para cuidar. O juiz considerou. Quanto ao regime, dado que a ré tem um filho menor sob sua guarda e não representa risco à sociedade, concedo que a pena seja cumprida inicialmente em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Ao réu Marcelo Augusto Ferreira, mantenho o regime fechado. Não era tudo o que eu queria, mas era justiça. Patrícia ia pagar pelo que fez. Talvez não da forma mais severa possível, mas ia pagar. Quando saí do tribunal, senti um peso imenso sair dos meus ombros. Lucia me abraçou, chorando. Conseguimos, Helena. Por Rafael. Conseguimos. Naquela noite, fui ao cemitério pela primeira vez em meses. Tinha evitado ir porque era doloroso demais, mas agora sentia que precisava. Precisava contar a Rafael que tinha lutado por ele, que tinha garantido que sua morte não fosse em vão. Sentei ao lado do túmulo dele, passando a mão pela lápide fria. Filho, eu disse em voz baixa, eu fiz o que você me pediu. Protegi o dinheiro, protegi sua memória, garanti que ela pagasse. Espero que você esteja orgulhoso de mim. O vento soprou suavemente, balançando as flores que eu tinha trazido, e naquele momento eu senti paz, não felicidade. A felicidade tinha morrido com Rafael, mas paz. A paz de saber que tinha feito o certo. As semanas seguintes foram de ajustes. Patrícia começou a cumprir sua pena em regime semiaberto, o que significava que ela dormia numa unidade prisional, mas passava os dias em casa. A tornozeleira eletrônica garantia que ela não fugia. Marcelo foi para uma penitenciária de verdade, o que secretamente me deu uma satisfação sombria. Gabriel continuava vindo me visitar. Ele sabia agora que a mãe tinha feito algo errado e estava sendo punida, mas não entendia os detalhes. A mamãe vai ficar presa por muito tempo? Ele me perguntou um dia, enquanto montávamos um quebra-cabeça na mesa da cozinha. Por um tempo, sim, eu respondi honestamente. Mas ela ainda vai poder cuidar de você durante o dia. Só vai ter que dormir num lugar diferente. E você vai continuar sendo minha vovó? Ele perguntou, me olhando com aqueles olhos que me partiam o coração. Sempre, eu prometi. Sempre. Foi nessa época que Dr. Henrique me procurou com uma proposta. Dona Helena, considerando tudo o que aconteceu, acho que seria benéfico para Gabriel se você pedisse a guarda compartilhada dele. Com Patrícia cumprindo pena, o juiz provavelmente concederia. Pensei nisso por dias. Ter Gabriel morando comigo, mesmo que parcialmente, seria maravilhoso. Mas também significaria mais confronto com Patrícia, mais dor para todos os envolvidos. No final, decidi aceitar.
Não por vingança, mas porque Gabriel precisava de estabilidade. Precisava de alguém que estivesse presente de verdade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E Patrícia, mesmo fora da prisão durante o dia, estava claramente incapaz de oferecer isso. O pedido foi feito. Patrícia, surpreendentemente, não contestou. Talvez ela tivesse percebido que não tinha forças para lutar mais uma batalha. Ou talvez, no fundo, soubesse que era o melhor para Gabriel. A guarda compartilhada foi concedida. Gabriel passaria metade da semana comigo, metade com a mãe. Era um arranjo estranho, mas funcionava. Nos dias em que Gabriel estava comigo, a casa voltava à vida. Havia riso, barulho, bagunça. O tipo de bagunça que eu tinha sentido falta desde que Rafael era pequeno. Nos dias em que ele estava com Patrícia, a casa ficava silenciosa novamente, mas não era mais um silêncio opressivo. Era um silêncio de paz, de trabalho cumprido. 6 meses depois do julgamento, recebi uma ligação inesperada. Era de uma mulher que se identificou como doutora Sandra Oliveira, psicóloga de Patrícia no sistema prisional. Dona Helena, ela disse com voz profissional mais gentil. A senhora Patrícia pediu que eu entrasse em contato com a senhora. Ela gostaria de ter uma conversa. Uma conversa de verdade, sem advogados, sem juízes, apenas vocês duas. Minha primeira reação foi recusar. O que eu tinha para dizer a Patrícia que já não tivesse dito? Mas então pensei em Gabriel. Pensei em como ele ficava tenso toda vez que percebia tensão entre mim e a mãe dele. Pensei que talvez, só talvez, algum tipo de paz fosse possível. Está bem, concordei finalmente. Mas será aqui na minha casa, e só com a presença da senhora como mediadora. A doutora Sandra concordou. Marcamos para a quinta-feira seguinte, num dia em que Gabriel estaria na escola. Quando Patrícia chegou, acompanhada pela psicóloga, quase não a reconheci. Ela tinha engordado um pouco, o que na verdade a deixava com aparência mais saudável. Usava roupas simples, sem maquiagem elaborada. Parecia humana, vulnerável. Sentamos na sala, o mesmo lugar onde ela tinha me expulsado quase 2 anos antes. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. A doutora Sandra começou. Obrigada por aceitar este encontro, dona Helena. Sei que não foi fácil. Patrícia tem algo que gostaria de dizer. Patrícia olhou para as próprias mãos, entrelaçadas no colo. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Helena, eu não sei nem por onde começar. Desculpa, parece tão insignificante perto do que eu fiz. É verdade, eu disse, sem suavizar, mas estou ouvindo. Ela respirou fundo. Quando conheci Rafael, eu realmente o amava. Sei que é difícil acreditar, mas amava. Ele era tudo o que eu sempre quis, gentil, ambicioso, um bom homem. Mas aí a empresa começou a crescer, e com ela cresceu a ganância. Não só minha, mas do Marcelo. Ele me convenceu de que merecíamos mais, que estávamos fazendo o trabalho duro enquanto Rafael colhia os louros. Rafael construiu aquela empresa do zero. Eu interrompi, sentindo a raiva subir. Com dinheiro que eu dei a ele, dinheiro que sacrifiquei minha própria segurança para dar, e vocês roubaram dele. Eu sei, ela disse, e lágrimas começaram a cair. Eu sei, e a cada dia vivo com essa culpa. Mas preciso que você entenda. Eu nunca quis que ele morresse. Quando descobri sobre o problema cardíaco dele, entrei em pânico. Não porque estava preocupada que ele morresse, mas porque percebi que tínhamos ido longe demais. Mas não pararam, eu disse friamente. Continuaram roubando, continuaram criando estresse para ele. Porque naquela altura não víamos saída, ela admitiu. O Marcelo disse que se parássemos, Rafael ia perceber, ia investigar. Íamos para a cadeia, então continuamos, pensando que poderíamos consertar as coisas depois, pagar de volta discretamente. Ela limpou as lágrimas. Mas então Rafael morreu, e quando morreu, entrei em pânico de verdade. Não era só a culpa, era o medo. Medo que descobrissem, medo que perdesse tudo. Então fiz aquelas coisas horríveis.
Tentei te expulsar, usei Gabriel, menti no tribunal, porque estava desesperada. Ouvi tudo isso em silêncio. Parte de mim queria acreditar que ela estava sendo genuína, mas outra parte, a parte que tinha sido ferida tão profundamente, permanecia cética. E agora? Perguntei. Por que está me dizendo tudo isso agora? Por quê? Ela disse, olhando para mim pela primeira vez. Passei o último ano em terapia, tentando entender como me tornei essa pessoa. E percebi que preciso fazer as pazes. Não para me redimir, porque sei que não há redenção para o que fiz. Mas pelo Gabriel. Ele precisa de nós duas, Helena. Precisa de uma avó e de uma mãe que pelo menos consigam estar na mesma sala sem ódio. A doutora Sandra interveio. Dona Helena, não estou aqui para dizer que você deve perdoar. Isso é uma escolha pessoal e extremamente difícil. Mas estou aqui para facilitar uma comunicação que possa, talvez, trazer alguma paz para todos, especialmente para Gabriel. Pensei em meu neto, em como ele sempre ficava preocupado quando percebia tensão. Em como tentava fazer piadas para me fazer sorrir quando estava com raiva da mãe dele. Uma criança de 8 anos não deveria ter que ser o mediador dos adultos em sua vida. Patrícia, eu disse finalmente, eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar você completamente. O que você fez? Roubar do meu filho, contribuir para a morte dele, tentar me expulsar da minha casa, essas coisas deixaram cicatrizes profundas. Ela assentiu, mais lágrimas caindo. Eu entendo. Mas, continuei, pelo bem do Gabriel, estou disposta a tentar ter uma relação civil com você. Não seremos amigas. Talvez nunca sejamos até mesmo cordiais, mas podemos ser adultas na presença dele. Podemos dar a ele a estabilidade que merece. Obrigada, ela sussurrou. É mais do que eu mereço. Muito mais, concordei. Mas não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelo meu neto e pela memória do meu filho. A conversa continuou por mais 1 hora. Estabelecemos regras. Como nos comunicaríamos sobre Gabriel? Como lidaríamos com férias e datas especiais? Como garantiríamos que ele tivesse o máximo de normalidade possível, dada a situação? Não foi fácil. Várias vezes tive que respirar fundo e contar até 10 para não explodir. Mas conseguimos. Quando elas saíram, sentei na poltrona e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza dessa vez, mas de exaustão. Exaustão por ter carregado tanto ódio por tanto tempo. Talvez, apenas talvez, estava na hora de começar a deixar ir. Não o amor por Rafael. Esse nunca iria. Mas a raiva, a amargura, o desejo de vingança. Porque no final das contas, como a doutora Sandra tinha dito antes de sair, o ódio é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. E eu tinha bebido veneno suficiente. Era hora de começar a curar. Nos meses que se seguiram àquela conversa, as coisas lentamente começaram a melhorar. Não da noite para o dia. Feridas tão profundas não saram rapidamente. Mas aos poucos, passo a passo, construímos algo que se aproximava de uma convivência funcional. Gabriel notou a diferença. Vovó, você não fica mais brava quando fala da mamãe, ele comentou um dia enquanto fazíamos bolinhos na cozinha. Você está mais feliz. E ele estava certo. Eu estava mais leve. Ainda sentia falta de Rafael todos os dias. Ainda acordava às vezes no meio da noite com o coração apertado, lembrando que nunca mais veria meu filho. Mas a raiva constante, aquela que tinha consumido tanto da minha energia, estava diminuindo. Patrícia cumpriu 2 anos de sua sentença antes de ser concedida a progressão para regime aberto. Ela conseguiu um emprego em uma pequena loja de roupas. Nada comparado ao que tinha antes, mas era honesto. Via ela buscando Gabriel para os dias dela, sempre pontual, sempre tentando fazer o melhor. Um dia, uns 3 anos após a morte de Rafael, Patrícia apareceu na porta com uma expressão nervosa. Gabriel estava comigo para o fim de semana. Helena, ela disse hesitante, posso falar com você 1 minuto? Deixei-a entrar. Sentamos na sala e ela tirou um envelope da bolsa. O que é isso?
Perguntei. É uma escritura, ela explicou. Daquela casa onde eu morava com Rafael, a que foi confiscada durante o processo. Ela foi leiloada para pagar as dívidas da empresa e eu consegui descobrir quem comprou. Ela me estendeu o envelope. Conversei com os compradores, expliquei a situação. Eles concordaram em vender para mim. Quer dizer, para você, pelo mesmo preço que pagaram. Sei que não é muito, mas é a casa onde Rafael viveu, onde Gabriel nasceu. Achei que deveria ser sua. Abri o envelope com mãos trêmulas. Lá estava, uma proposta de venda para a casa. O preço era justo, algo que eu poderia pagar com o dinheiro que Rafael tinha me deixado. Por quê? Perguntei confusa. Por que está fazendo isso? Patrícia olhou para as próprias mãos. Porque passei os últimos 3 anos tentando ser uma pessoa melhor. E porque sei que nunca vou poder compensar o que fiz. Mas isso é um começo. Um pequeno começo. Comprei a casa. Não para morar. Minha casa atual tinha tantas memórias de Rafael que não conseguia deixá-la. Mas comprei para Gabriel. Reformei. Transformei o quarto que foi dele em bebê num quarto de criança mais velha. E disse a Gabriel que aquela seria sempre sua casa, não importa o que acontecesse. Mesmo quando eu crescer? Ele perguntou com aqueles olhos brilhantes. Mesmo quando você crescer, prometi. Esta casa é sua história, Gabriel. É onde seu pai morou, onde você nasceu. E sempre será sua. O tempo passou. Gabriel cresceu, se tornou um adolescente inteligente e bondoso. Ele sabia a verdade sobre o que sua mãe tinha feito. Não tínhamos como esconder quando ele ficou mais velho, mas também viu a redenção dela, o esforço constante para ser melhor. Vovó, ele me perguntou um dia, já com 15 anos. Você perdoou a mamãe? Pensei cuidadosamente antes de responder. Perdoar não significa esquecer, Gabriel. Não significa que o que ela fez estava certo ou que não dói mais. Mas significa que escolhi não deixar aquilo definir o resto da minha vida. Significa que dei a ela uma chance de ser melhor. E ela aproveitou. Ele assentiu, parecendo compreender. Papai estaria orgulhoso de você, ele disse. E essas palavras, vindas do filho do meu filho, significaram mais do que qualquer outra coisa. Patrícia terminou de cumprir sua pena. Marcelo também, eventualmente, foi solto após cumprir 6 anos. Ouvi dizer que ele se mudou para outro estado, tentando recomeçar. Patrícia permaneceu, trabalhando, cuidando de Gabriel quando era seu turno, vivendo uma vida simples e honesta. Numa manhã de domingo, 5 anos após a morte de Rafael, acordei e fui até o cemitério. Era o aniversário dele. 47 anos que ele nunca chegaria a completar. Levei suas flores favoritas, girassóis amarelos, e me sentei ao lado do túmulo. Filho, comecei como sempre fazia. Mais um ano se passou. Gabriel está grande, forte, inteligente. Tão parecido com você que às vezes dói olhar para ele. A loja está indo bem. Ah, sim. Eu tinha aberto uma pequena loja de costura 2 anos antes, mais para manter ocupada do que por necessidade de dinheiro. E eu estou bem, Rafael. Não feliz, não da forma como era quando você estava aqui, mas estou em paz. Passou um tempo em silêncio, só ouvindo o vento nas árvores. Então, ouvi passos. Virei e vi Patrícia, também carregando girassóis. Ela parou ao me ver, hesitante. Posso? Ela perguntou, indicando o túmulo. É o túmulo dele tanto quanto o meu, respondi. Claro. Ela se ajoelhou do outro lado, colocou as flores e sussurrou algo que não conseguia ouvir. Ficamos ali, as duas, em lados opostos do túmulo do homem que ambas amávamos, cada uma com sua própria dor, sua própria culpa, sua própria jornada de cura. Helena, Patrícia disse finalmente. Obrigada. Pelo quê? Perguntei. Por não desistir de mim. Por me dar uma chance de ser melhor. Por Gabriel. Olhei para ela. Essa mulher que tinha causado tanta dor, mas que também estava tentando, realmente tentando, fazer as pazes. Todos merecem uma segunda chance, eu disse. Mesmo quando é difícil de dar.
Saímos do cemitério juntas, não exatamente amigas, mas não mais inimigas. Apenas duas mulheres tentando navegar a bagunça que a vida tinha se tornado, unidas pelo amor a um menino e pela memória de um homem bom. Hoje, 10 anos depois da morte de Rafael, olho para trás e vejo uma jornada que nunca imaginei ter que fazer. Perdi meu filho, a pessoa mais importante da minha vida. Lutei batalhas legais que me deixaram exausta. Precisei encontrar força em lugares dentro de mim que nem sabia que existiam. Gabriel está com 17 anos agora, prestes a entrar na faculdade. Ele quer estudar administração de empresas. Diz que quer abrir um negócio próprio, como o pai. Toda vez que ele fala sobre isso, meu coração se enche de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Orgulho pelo jovem incrível que ele se tornou. Tristeza porque Rafael não está aqui para ver. A loja de costura se tornou meu refúgio. Não ganho muito dinheiro com ela, mas não preciso. Os 5 milhões que Rafael me deixou, investidos sabiamente com a ajuda de Dr. Henrique, garantem meu sustento. Mas a loja me dá propósito, me mantém conectada com a comunidade, me dá algo para acordar todas as manhãs. Lucia ainda é minha rocha. Ela mora a 2 quadras de distância e nos vemos quase todos os dias para café. Falamos sobre tudo e nada. Os netos dela, minha loja, as novelas que assistimos, a vida. Nesses momentos, consigo até esquecer da dor por alguns minutos. Patrícia e eu temos uma relação estranha. Não somos amigas, provavelmente nunca seremos, mas há um respeito mútuo ali. Ela se esforçou muito para reconstruir sua vida, para ser uma boa mãe para Gabriel, para fazer as pazes com seu passado. E eu respeito isso, mesmo que as cicatrizes ainda doam às vezes. No mês passado, Gabriel me chamou para uma conversa séria. Vovó, ele disse, quero que você saiba que quando eu for para a faculdade, não vou te esquecer. Vou vir te visitar todo fim de semana. E quando eu me formar, vou cuidar de você, como você cuidou de mim. Segurei o rosto dele entre minhas mãos, esse menino que tinha se tornado um homem. Gabriel, você não tem obrigação de cuidar de mim. Sua obrigação é viver sua vida plenamente, ser feliz, fazer seu pai orgulhoso. Mas você fez isso por ele. Ele insistiu. Vendeu seu apartamento para dar a ele uma chance. Lutou por ele mesmo depois que ele morreu. É o mínimo que posso fazer. O mínimo que você pode fazer, eu disse gentilmente, é ser uma pessoa boa. E você já é. Isso é tudo que eu ou seu pai poderíamos querer. Ele me abraçou forte, e naquele abraço senti o círculo se completando. Tinha perdido um filho, mas ganhei um neto maravilhoso. Tinha passado por traição e dor, mas tinha encontrado força e redenção. Não era a vida que eu tinha planejado, mas era a vida que tinha. Ontem fui ao túmulo de Rafael novamente. Vou pelo menos uma vez por mês, às vezes mais. Desta vez levei uma foto de Gabriel em seu uniforme de formatura do ensino médio. Olha seu filho, Rafael, eu disse colocando a foto contra a lápide. Está tão grande, tão bonito. Tem seus olhos, sabe? E sua bondade. Espero que esteja orgulhoso. Sentei ali por um tempo, apenas aproveitando o silêncio. Então, uma brisa suave soprou, balançando os girassóis que eu tinha trazido. E por um momento, apenas um momento, senti como se Rafael estivesse ali comigo. Não fisicamente, mas em espírito, me dizendo que estava tudo bem, que eu tinha feito o melhor que podia. Que ele me amava. Levantei, limpei a sujeira da roupa e caminhei de volta para o carro. Lucia estava me esperando. Íamos almoçar juntas como fazemos toda semana. A vida continuava. Não era perfeita. Ainda havia dor. Ainda havia momentos difíceis. Mas também havia amor, havia família, havia esperança. E no final, percebi que foi isso que Rafael me ensinou. Não a odiar aqueles que nos machucam, mas a lutar pelo que é certo. Não a viver no passado, mas a honrar a memória enquanto seguimos em frente. Não a deixar a tragédia nos definir, mas a deixá-la nos fortalecer. Hoje, aos 78 anos, ainda sinto falta do meu filho todos os dias.
Ainda choro às vezes, quando uma música toca ou quando vejo algo que me lembra dele. Mas também sorrio. Sorrio quando Gabriel me conta sobre seus planos. Sorrio quando vejo a loja cheia de clientes. Sorrio quando Lucia conta uma piada ruim e nós duas rimos até chorar. A vida depois da perda não é sobre esquecer ou superar. É sobre aprender a carregar a dor enquanto ainda encontramos razões para viver. É sobre honrar aqueles que perdemos ao vivermos da forma que eles gostariam que vivêssemos, com coragem, com dignidade, com amor. E é isso que continuo fazendo, dia após dia, vivendo não apenas por mim, mas por Rafael, por Gabriel, por todos aqueles que acreditaram em mim quando eu mesma duvidei. A jornada foi longa e difícil, mas no final valeu a pena. Porque no final, o amor sempre vale a pena. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.